Sim, senhor. Beleza. Então, pessoal, na aula passada a gente viu algumas propriedades de grupo, né? De grupos, tá? Só um instante. Então, eu apresentei e demonstrei cada uma dessas propriedades de grupos que a gente vai utilizar a partir de agora, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar mais alguns exemplos de grupos, tá? Importantíssimos, todos eles. Primeiro exemplo, eu até já comentei sobre esse conjunto, falei bem sobre ele, é o conjunto ZM. Vocês lembram do conjunto ZM? O conjunto ZM é o conjunto dos inteiros módulo M, tá certo? Ele é formado pelos elementos 0 barra, 1 barra, até o M menos 1 barra, tá certo? Esses são os elementos de ZM, tá? Nesse conjunto, a gente definiu duas operações, a soma de elementos de ZM e o produto, né? Vou até relembrar aqui, conjunto dos inteiros módulo M. A gente definiu duas operações, a soma, como é que eu somo, se eu pegar aqui dois elementos, o A barra e o B barra pertencentes a ZM, como é que eu somo esses elementos? O que é A barra mais B barra? A barra mais B barra é o elemento A A mais mais B B barra. barra. Isso. E A barra vezes B barra é A vezes B barra, tá? A gente definiu essas duas operações nesse conjunto e verificamos que elas estão bem definidas. Inclusive fizemos, né, algumas tábuas, né, por exemplo, sei lá, o Z4, né, Z4, ele é formado pelo 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra, né? Aí a gente fez, por exemplo, a tábua da soma, certo? Vocês lembram como a gente faz? E fizemos também a do produto, né? Certo? Essa aqui, por exemplo, é a tábua da soma de Z barra, de Z4, né? Z4, tá certo? Tá, aí olha a pergunta que eu deixei aqui, ó. Eu pergunto a vocês, será que o ZM, esse conjunto com a soma, aqui é a soma, né? Aqui é a soma e aqui é o produto. Com a soma de elementos de ZM, é um grupo? O que vocês acham? Agora, o que a intuição de vocês diz aí, pessoal? Então vamos pegar três elementos aqui, o A barra, o B barra e o C barra pertencentes a ZM, e vamos verificar os axiomas de grupo, certo? Primeiro axioma é a associatividade. O que a gente vai fazer? A gente vai ver o que é A barra mais B barra mais C barra. Pela definição da soma de elementos de ZM, isso aqui, primeiro tem que fazer a conta que está entre os parênteses, né? Isso aqui é A barra mais B mais C barra, tá certo? Agora, somando A barra com o elemento B mais C barra, isso é o que? É A mais B mais C barra. Só que A, B e C são inteiros, né? E a soma de inteiros vale a associatividade da soma de inteiros. Então, aqui embaixo da barra, eu posso usar a associatividade. Eu posso reescrever assim. Por exemplo, A mais B mais C, né? Barra. Tá certo? Só que A mais B mais C barra é exatamente o elemento A mais B barra somado com o elemento C barra. Certo?
Mas eu sei também que A mais B barra é A barra mais B barra. E esse cara está somado com o C barra. Portanto, notem que vale a associatividade, né? A posição dos parênteses aqui não influencia no resultado da soma, certo? De elementos de ZM. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Só para confirmar. Alto e claro. Beleza. Então vamos para o segundo axioma, que é a existência do elemento neutro. Vocês acham que existe um elemento neutro aqui nesse conjunto para soma? Sim. Quem vocês acham que é? Seria o zero, né? Zero barra, né? É, zero barra. Isso. Então, é fato que quando eu somo A barra com o zero barra, pela definição da soma de elementos de ZM, isso aqui é A mais zero barra. Só que A mais zero é A. Então, isso é igual a A barra. E, obviamente, isso é igual, né? Se vocês fizerem, vão verificar que isso também é igual a... Tem um mosquito aqui, pior que eu não posso nem pegar ele, porque eu estou segurando o fone. Isso aqui é igual a zero barra mais A barra. Então, zero barra é o elemento neutro da soma, tá certo? Então, vale o segundo axioma. Existe um elemento neutro, a gente já sabe, que a gente provou na última aula, que ele é único, né? E quem seria, pessoal, o simétrico do A barra? Quem vocês sugerem aí como simétrico do elemento A barra? Menos a barra. Tudo bem, é o menos A barra, mas quem é o menos A barra? Lembrando que todos os elementos de ZM são esses aqui, ó. Todos se resumem a esses, né? O menos A barra é um desses caras aqui. O menos A barra, sabe quem é o menos A barra, Eduardo? Não, senhor. É o M menos A barra. É esse cara. Tá? Porque quando você somar, aqui pela definição da soma de elementos de ZM, como é que eu somo? Isso aqui vai ser o A mais M menos A, né? Barra. Só que A e M aqui, ó, tudo é número inteiro. Eu sei que eu posso cancelar em Z aqui nos inteiros. Esse aqui vai sobrar o M barra. Só que o M barra em ZM, vocês lembram quem é o M barra em ZM? Quem é o M barra em ZM, pessoal? É o zero barra. Isso, é o zero barra. E é fácil ver que isso aqui também é igual a M menos A barra somado com o A barra. Ou seja, todo elemento de ZM tem um simétrico. Tá? Então, eu já sei que é grupo, né? Aí eu vou ver aquela propriedade adicional. Então, a resposta aqui é sim, né? É um grupo. Mas a gente pode observar também que quando eu somo A barra com B barra, isso aqui é igual a A mais B barra, pela definição, só que A e B são inteiros, eu sei que a soma de inteiros é comutativa, então posso reescrever como sendo B mais A barra. Ora, mas B mais A barra, pela definição da soma, vai ser o quê? B barra mais A barra. Ou seja, vale a comutatividade, né? Então, ainda tem essa propriedade extra aqui, né? Portanto, ZM, com a soma, com essa soma definida aqui, né? Definir essas duas operações, com a soma é grupo abeliano. Vocês concordam? Sim, é um Sim. grupo. Isso, é um grupo abeliano. Tá? Eu até fiz um exemplo aqui, né, uma tábua, a gente fez vários quando eu falei sobre o ZM. Então, por exemplo, aqui eu tenho a tábua de Z4, né, eu já sei que é um grupo, tem neutro, todo elemento tem um simétrico, né, por exemplo, o simétrico do 2, quem é o simétrico do 2? É o próprio 2, ó, porque quando eu somo 2 barras
com 2 barra é o 0 barra, tá? Que é exatamente, ó, Eduardo, aqui, ó, é o M menos A barra. Se eu pego 2 barra, o M aqui é 4. Vai ser o simétrico dele vai ser o 4 menos 2 barra, que é exatamente o 2 barra, tá? Perfeito. Aí, Ah, beleza? professor, no Diga. caso, então o elemento neutro não seria necessariamente o zero barra, né? É o 0 barra, sim. O elemento neutro tá aqui, a gente fez, ó. Lembrando que o Ah, elemento neutro, a gente provou na aula passada que ele é único. Só não, tem um melhor neutro. dizendo, é o simétrico, o simétrico. O que, Eu que tem o confundi aqui a simétrico? Ah, pergunta. não, não. Confundi a pergunta. Não, o simétrico, a fórmula geral, digamos assim, né, é essa. Tu tem uma barra pertencente ao ZM, ou seja, tu tem um desses elementos aqui de ZM, o simétrico dele vai ser o M menos A barra. Então, por exemplo, em Z6, por exemplo, em Z6, tá? Quem é o simétrico de que somado com 4 barra vai ser igual ao neutro, que é o zero? Vai ser o 6 menos 4 barra, né? Que é o M. O M aqui é 6, né? Que é exatamente o 2 barra, né? Vai dar aqui 6 barra, que é o 0 barra, tá certo? Ah, sim, entendi, Esse cara entendi. aqui é o simétrico de 4 barra. Tá claro? Entendeu, Eduardo? Sim, senhor. Beleza, agora, voltando aqui, aproveitando que eu falei no Z4, vamos fazer a tábua do produto. Eu acho que eu até fiz quando eu falei do ZM, mas vamos fazer aqui de novo. Custa nada para você, para a gente responder uma outra pergunta. Então vamos ver aqui. Produto. Nessa primeira linha vai ficar tudo igual a zero, né, pessoal? Isso aqui é 1, tá? Tudo igual a zero barra. Aqui na primeira coluna também, tá? É o produto. Aqui vai ficar 1 barra. Aqui vai ficar 2 barra. E aqui vai ficar 3 barra. Aqui vai ficar 2 barra. Aqui vai ficar o 0 barra, porque 2 barra vezes 2 barra é 4 barra, que é igual a 0 barra. E aqui vai ficar 6, vai ficar 2 barra também, tá certo? Aqui vai ficar o 3 barra, aqui vai ficar o 2 barra, e aqui 9 é 1 barra, né? Um barra. Isso. Aí, olhando essa tábua aqui do produto, eu pergunto a vocês. O Z4, pessoal, esse Z4 aqui que a gente acabou de fazer a tábua do produto, da soma a gente já viu que é grupo. Vocês acham que é um grupo? Será que tem todas as propriedades de grupo? Olhando para a tábua? O que, que vocês acham? Sim. Será? Tem elemento neutro? Um barra, né? É, o próprio um barra. Tá, um barra, beleza. Um barra é o neutro. Vou até colocar aqui. Eu concordo, porque se você fizer A barra vezes um barra, né? Pela definição, isso aqui é A vezes um barra, que é igual ao próprio A barra. Concordo. Que é igual a um barra vezes a barra, né? Mas vocês não visualizam nenhum probleminha aí, não? Será que não tem aí alguma coisa que vai furar no Z4? Então Seria vou fazer uma. o simétrico? Vamos lá. Será que existe, olhando a tábua, algum cara aí que eu vou chamar de x barra, que multiplicado pelo 2 barra vai dar o neutro, que é 1 barra, pessoal? Olhem a tábua aqui, olha essa linha aqui. Existe ou não? Não, não. Porque a gente trata com inteiros. Olhando aqui, ó, olhando a tábua. Existe algum desses elementos aqui, ó, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, que multiplicado por 2 barra vai dar 1 barra? Não. Não, né? Então, isso significa o quê? Não existe x barra
nesse caso, né? Com essa propriedade aqui. Portanto, 2 barra não tem inverso. Se um elemento não tem inverso, já era, né? Vocês concordam? Não é grupo. Olha o que, que acontece também. Se eu multiplicar o 0 barra por qualquer x barra, isso aqui vocês concordam que vai ser igual a 0 barra? Positivo. Então o que, que acontece? O 0 barra não tem inverso também, né? Então, eu encontrei 2 elementos aqui, pode até ter mais, tá? Mas enfim, basta encontrar um. Esses 2 elementos, o 0 barra e o 2 barra, não possuem o quê? Inversos multiplicativos, né? Portanto, o Z4 dessa forma não é grupo. Tá certo? Na soma, a gente viu de forma geral que o ZM é grupo. Em particular o Z4. No produto já não vale, né? Por que, que eu fiz esse caso particular aqui? Para a gente tentar responder essa pergunta aqui, ó, pessoal. Ó, até coloquei de forma geral. O ZM com o produto é um grupo? O que, que vocês acham? A gente acabou de provar que não. Não, né? Não. Não. Por que não é um grupo? Porque, por exemplo, o 0 barra multiplicado por qualquer x barra vai ser igual a 0 barra, né? Antes disso, deixa para ficar uma coisa mais organizada, 1 barra seria o neutro, né? Todo mundo concorda. 1 barra seria o neutro. Mas o que, que acontece? O 0 barra multiplicado por qualquer x barra pertencente a ZM vai dar o próprio 0 barra. Ou seja, o 0 barra não tem inverso. Se um elemento não tem inverso, eu já posso concluir que não é grupo, tá certo? Como eu encontrei aqui que pelo menos o 0 barra não tem inverso, já era, isso aqui não é grupo, o ZM. Aí vocês poderiam me questionar, professor, mas se a gente tirar o 0 barra, se a gente considerar o conjunto ZM estrela, que é o ZM sem o 0 barra, será que é grupo agora? O que, que vocês acham? Eduardo, é grupo ou não? Bom, quando a gente fez ali com o 2, né, para achar o Uhum. simétrico, não tinha. Exatamente. Não, não é grupo. Pode ser, tá? Pode ser grupo. A gente vai ver alguns casos que serão grupos. Mas em geral, deixa eu até colocar antes do não aqui, deixa eu colocar em geral, não é grupo. Porque, por exemplo, né, como a gente fez no exemplo anterior, em Z4, o Z4 estrela, né, tirando o zero, que é como eu questionei aqui, em Z4 estrela, o 2 barra não tem inverso, né? Só que olha só que interessante, por isso que eu coloquei esse em geral, né? De forma geral não é grupo. O, deixa eu só concluir que implica que Z4 estrela, né? Com o produto não é grupo, tá? Só que se vocês fizerem a tábua do Z3 estrela com o produto, vamos fazer aqui rapidinho que é fácil, né? Ó, o Z3 estrela, ele é formado apenas pelo 1 barra e pelo 2 barra, vocês concordam? Tirei o 0 barra. Se eu fizer a tábua do produto aqui, é fácil, né? São 2 elementos apenas. Vai ficar aqui 1 barra, 2 barra. Aqui vai ficar 2 barra, 1 barra. Aqui é fácil ver que isso aqui é um grupo, pessoal. Vale a associatividade, existe o neutro que é 1 barra, e todo elemento tem um inverso. Por exemplo, o inverso de 1 barra é ele próprio. O inverso de 2 barra é ele próprio. Então, Z3 estrelas, esse aqui é um grupo. Tá?
Faltou só colocar aqui o produto, né? Com o produto é um grupo. Às vezes é e às vezes não é. Mas em matemática isso não funciona, ou é ou não é, né? Eu fiz a pergunta de forma geral. Se usei M estrela para qualquer M, né, maior ou igual a 2, se ele é um grupo. Não, em geral não é. Em matemática, para coisa ser verdade, tem que valer para todo, né? Nesse caso aqui, a pergunta foi geral. Pode ser ou não, portanto a resposta é não, né? Matemática não tem meio termo. Como eu exemplifiquei aqui, o Z4 estrela, ele não é um grupo, né? Porque o 2 barra, mas o Z3 estrela é um grupo, tá? Mas esse teorema aqui, que a gente vai provar, ele vai nos dar a resposta definitiva. Esse teorema diz o seguinte, que Zm estrela com produto é um grupo abeliano quando M é primo. Olha a hipótese forte aqui, ó. O M tem que ser primo para que isso aqui seja um grupo abeliano. O 3, vocês lembram que o 3 é primo. Por isso que o Z3 estrela é um grupo, com o produto é um grupo, tá? Abeliano ainda, né? No caso, não tem que ser primo diferente de 2, professor? O 2 também é primo. Sim, o Z2 ele é, né? O Z2 também, o Z2 estrela é grupo. É grupo? 2 é primo. É. Quem é o Z2 estrela? Um Z2 barra. estrela é formado só pelo elemento 1 barra. Vai valer tudo. 1 barra é neutro, o inverso dele é ele próprio, Entendi. entendeu? É grupo, tá? Lembrando aqui, lembrando, vou até colocar o lembrando, para quem esqueceu lá de introdução à álgebra, o, o inteiro m maior que 1 é dito primo, um número primo, quando os únicos divisores, positivos de M são 1 e o próprio M, tá? Então, só fazendo essa lembrança aqui, lembrando vocês, né? Deixa eu só. Por exemplo, números, vou colocar aqui alguns primos: 2, 3, 5, 7, 11, né? 13, etc. Tá? Coloquei alguns aqui. Né? São infinitos, né? Vocês lembram que existem infinitos números primos. Então, o Zm estrela com produto só vai ser grupo quando M for primo, tá? E é o que a gente vai provar agora, tá? Então vamos lá, vamos supor, vamos escrever aqui na demonstração que o M é primo, né? Seja M primo, tá? E vamos pegar 3 elementos, né? O A barra, o B barra e o C barra pertencentes a Zm estrela, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai verificar todos os axiomas de grupo, tá? Um por um. Primeiro, né, seguindo aquela ordem que eu coloquei lá, é a associatividade, tá? Então vamos fazer essa conta aqui, vamos ver o que é A barra vezes B barra vezes C barra, tá certo? Isso aqui é igual, pessoal, primeiro eu tenho que fazer a conta dos parênteses, né? Isso aqui é igual a A barra vezes B barra vezes C barra é BC barra. Ora, só que o A barra multiplicado pelo elemento BC barra é A multiplicado por BC barra. Mas como A, B e C são inteiros e no conjunto de números inteiros vale a associatividade, né, do produto, então eu posso escrever como sendo A vezes B vezes C barra. Ora, mas AB vezes C barra é AB barra vezes o C barra. Ora, mas AB barra, só colocar esse parênteses fora aqui da barra, AB barra é A barra vezes B barra.
Então, assim é verdade que o A barra multiplicado pelo B barra vezes C barra é igual a barra multiplicado por B barra vezes o C barra. A posição dos parênteses não importa, ou seja, vale a associatividade. Tá certo? Existe o neutro, né? Quem é o neutro? Vocês já até falaram, né? Só lembrando aqui, pessoal, que o ZM estrela, ele é formado pelo 1 barra, 2 barra, até o M menos 1 barra, tá certo? Quem é o neutro, pessoal? Estão me ouvindo aí, então, né? Sim. É 1 barra, né? Quando eu faço A barra vezes 1 barra, pela definição do produto, isso aqui é A vezes 1 barra, A vezes 1 é o próprio A, então fica igual a barra. Obviamente, isso é igual a 1 barra vezes a barra, tá? Portanto, 1 barra é o elemento neutro, tá certo? Agora que nós vamos usar essa hipótese do primo, pessoal, do MC primo, tá? Ó, vou até colocar uma pergunta, quem é o inverso multiplicativo, né, de A barra, tá certo? Tenho que mostrar que existe, né? Quem é o inverso de A barra, tá? Vamos lá. Como A barra pertence a ZM estrela, e o ZM estrela eu coloquei aqui, ele é um desses, o ZM estrela é formado por esses elementos, 1 barra, 2 barra, até no máximo M menos 1 barra. Então, esse A, pessoal, vocês vão concordar comigo que ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a M menos 1, né? Tá certo? Porque olha só, o ZM estrela é formado pelo 1 barra, 2 barra, até no máximo M menos 1 barra. Então, o A aqui que está embaixo da barra, que eu peguei em ZM estrela, ele é um desses valores, ou ele é no mínimo 1 e no máximo M menos 1, tá? Podendo ser qualquer inteiro entre esses dois números aí. Ora, mas se o A é um inteiro maior ou igual a 1 e menor ou igual a M menos 1, o que acontece? O MDC de A e M vai ser igual a 1, pessoal, porque o M é primo. Pessoal, eu peço licença só um minutinho. Espero que não dê problema no fone. Só para eu falar aqui, para o pessoal falar mais. Só um instante aqui, pessoal. Peraí. Tá normal o áudio? Sim, Sim, senhor. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Só dando continuidade. Ó, o A, ele é um número inteiro maior ou igual a 1, menor ou igual a M menos 1. E o M é primo. O M ele é um número primo, por hipótese. Então é óbvio, ó, se M é primo, deixa eu até colocar essa observação aqui para vocês não esquecerem. Se o M é primo, isso implica, vocês vão lembrar lá na introdução à álgebra, que o MDC de qualquer inteiro A e M vai ser igual a 1 ou igual ao próprio M, porque os únicos divisores positivos de M são 1 e M. Tá? Logo, o MDC de qualquer inteiro A e M' vai ser um dos dois valores, ou vai ser 1 ou vai ser M. Então, o MDC de A e M aqui, ó, pode ser 1 ou M, mas M não pode ser, porque o A
é maior ou igual a 1 e menor ou igual a m menos 1, né? Porque o A barra pertence a ZM estrela. Então, a única possibilidade para o MDC de A e M é 1, tá? Aí vocês, novamente, lembrando da introdução à álgebra, se o MDC de A e M é igual a 1, pela definição lá de MDC, existem inteiros x e y, tá? Tais que existe uma combinação linear de A e M que é igual a 1, né? Tais que AX mais MY é igual a 1, tá certo? Aí vocês vão olhar, ó, AX mais MY ser igual a 1 implica no seguinte, passando a barra em cima, implica que o AX mais MY barra vai ser igual a 1 barra em ZM, né? ZM estrela. Ora, mas AX mais MY barra é exatamente AX barra mais MY barra. Isso igual a 1 barra. Mas AX barra é a barra vezes X barra. E MY barra é M barra. Só que a gente sabe, como a gente está nesse universo aqui do ZM, de ZM, né, ZM estrela, enfim, o M barra é quem? O M barra é o 0 barra, né? Certo? Em ZM, né? Então isso aqui vai anular, né? Vai ficar o que? Vai ficar A barra vezes X barra mais 0 barra igual a 1 barra. Isso implica, por sua vez, que o A barra vezes o X barra é igual a 1 barra. Então, o que, que aconteceu? Esse X barra aqui, que é esse termo, esse inteiro, que multiplicado vai fazer parte dessa combinação linear, o X barra, quando multiplicado pelo A barra, deu quem? 1 barra. Observando que eu usei fortemente aqui o fato de M ser primo, né? Para poder obter essa combinação linear aqui. Portanto, o X barra é quem? X barra é o inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo de A barra. Tá certo? Então, nesse caso de MC', ZM estrela, como foram verificados essas três propriedades, é um grupo. Né? Vale a associatividade, existe um elemento neutro, todo elemento tem um inverso, como a gente acabou de verificar. Além disso, temos uma propriedade extra, né? Quando eu multiplico o A barra pelo B barra, isso é igual ao B barra multiplicado pelo A barra, perdão, isso é igual a, pela definição, é igual a vezes B barra, só que A e B são inteiros, e a gente sabe que vale a comutatividade do produto de inteiros, então eu posso escrever como sendo B vezes A barra, que é exatamente B barra vezes A barra, ou seja, vale a comutatividade. Tá certo? Portanto, o que, que nós concluímos? Concluímos que o ZM estrela com o produto é um grupo, além de ser grupo, ele é um grupo, putz, peraí, pessoal. Além de ser grupo, é um grupo abeliano, tá? É um grupo abeliano. Acabamos de provar. Então, só reforçando, ZM com a soma é um grupo abeliano. E ZM estrela com M' com produto é um grupo abeliano. ZM estrela, se M não for primo, não é grupo abeliano, tá? Como eu vou afirmar aqui para mostrar para vocês. Ah, não, peraí, que isso aqui já é outra coisa. Deixa eu só complementar aqui, pessoal.
Então já sei que se o M for primo, M estrela com produto é um grupo. Aí vocês vão lembrar a definição tal. Se M não é primo, se M inteiro maior que 1 não for primo, a gente diz que ele é um número composto, tá? Isso significa o quê? Que M possui algum divisor diferente de 1, maior que 1 e menor que o M. Porque olha só, o M ele é primo quando os únicos divisores positivos são 1 e M. Se o M não é primo, a gente vai chamar ele de composto, tá? E nesse caso ele vai ter pelo menos um divisor maior do que 1 e menor do que M. Ou seja, o M pode ser escrito como produto A vezes B, tá? Onde o A e B são maiores que 1 e menores que M, tá? Então é isso que significa um inteiro maior que 1 ser composto. Eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó, como um produto, né? Produto de dois inteiros maiores que 1 e menores que M. Ou seja, eu estou falando que ele vai ter divisores, no caso A e B, maiores que 1 e menores que M. Tá? Ora, se o M é um composto, se M é um número que não é primo, é composto, então, conforme o que eu acabei de falar, o M pode ser escrito como produto A vezes B, tá certo? Passando a barra, implica o quê? Implica que o M barra é igual a A vezes B barra, só que A vezes B barra, eu sei que é A barra vezes B barra. E isso implica, por sua vez, quem é o M barra em ZM? É o zero barra. Então, isso implica que o A barra vezes o B barra é igual ao zero barra. Tá certo? Só que o que eu sei? Que o zero barra não pertence a ZM estrela. Tá certo? E notem, ó, que o A e o B são maiores que 1 e menores que M. Isso aqui implica que o A barra e o B barra, considerando eles com a barra, né, o A barra e o B barra, significa que eles pertencem a ZM estrela, né? Só que o que aconteceu? Quando eu faço o produto desses dois números, de A barra por B barra, o resultado deu zero barra, que é um elemento que não pertence a ZM estrela, ou seja, nesse caso, o produto não é fechado, né? A operação produto não é fechado, tá? Eu tenho dois elementos que multiplicados dá um elemento fora do conjunto. O produto não é fechado. Que foi exatamente, portanto, não é grupo, né? Portanto, nesse caso, ZM estrela com o produto não é grupo. M sendo composto, tá? Não é grupo. Tá certo? O que foi o que aconteceu lá quando a gente viu em Z4? Vamos colocar aqui em Z4, o que acontece? O 4 barra, o 4 é igual a 2 vezes 2, né? Ele é um número composto. Quando eu passo a barra, fica o quê? 4 barra igual a 2 vezes 2 barra, que é igual a 2 barra vezes 2 barra. Só que o 4 barra em Z4, né? É o 0 barra, né? Vou colocar aqui Z4 estrela, tá? 2 vezes 2 barra vai ser igual a 4 barra. 4 barra em Z4 é o 0 barra. Só que o 0 barra não pertence a Z4 estrela. Logo, o Z4 estrela com produto não é grupo. Tá certo? Foi como a gente tinha visto já, né? Mas eu sei que o Z2 estrela com produto, o Z3 estrela com produto, o Z5 estrela com produto, o Z7 estrela com produto, etc. São, como nós vimos, né, esses números aqui, 2, 3, 5, 7, são primos, são grupos abelianos, tá?
Tá certo, pessoal? Entenderam? Sim, senhor. Tu pode baixar só um pouquinho professor. esse slide aí, pessoal? Oi? Dá para baixar só um pouquinho a posição de slide? Tá. Baixar não, é subir no caso, né? Aí. Aqui? Um segundo só. Ok, obrigado, pessoal. Beleza? Tá. Agora, pessoal, vamos ver mais esse exemplo aqui, tá? Lembrando que eu já falei sobre esse conjunto, né? O MNR, MRN, MNR, né? Que é o conjunto das matrizes quadradas com entradas reais, né? Colocar matrizes de ordem n, né? Significa que elas são quadradas de ordem n, n por n, né? De ordem n, com entradas reais, né? Com entradas reais. Eu comecei com essa pergunta aqui, tá? Será que esse conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n, de n por n, com o produto de matrizes que vocês sabem como é, será que é um grupo? Mas antes disso, eu acho que eu já até falei, né? Mas vamos só para fazer um paralelo aqui com esse exemplo. Será que o conjunto das matrizes de ordem n com a soma é um grupo? Eu já fiz esse exemplo. Sim, é um grupo. Nós vimos que é um grupo. Se eu pegar três matrizes, lembrando como é que é a soma, tá? Como é que eu somo matriz? Se eu pegar a matriz A, n por n, os elementos são A e J, matriz B, n por n, os elementos são B e J. Tá? São matrizes n por n, tá? Como é que eu somo a matriz A com a matriz B? Por definição, a soma da matriz A com a matriz B vai ser a matriz n por n com as entradas A e J, mais B e J, certo? Então, vou pegar uma outra matriz aqui logo para a gente verificar, ó. Matriz C, C e J, tá? Vale a associatividade se eu somar a matriz A com a matriz B mais C. A gente viu isso em álgebra linear e eu acho que eu já falei esse exemplo quando eu falei sobre grupos. Eu não tenho certeza, mas acho que já. Isso aqui é igual, a associatividade da soma de matrizes é válida, né? Isso aqui é igual a matriz A somada com a matriz B, somada com a matriz C. Então, vale a associatividade. Certo? Existe um elemento neutro. Quem é? A matriz zero, né? Vou chamar aqui zero igual a D e J. Como é que é essa matriz zero? É a matriz cujas entradas são todas iguais a zero, né? Onde os D e J são todos iguais a zero, para todo IJ. Né? Isso implica que quando eu somo a matriz A com a matriz zero, pela definição da soma de matrizes, vai ser o quê? A matriz A tem as entradas A e J. A matriz zero tem todas as entradas iguais a zero, né? Então vai ficar A e J mais zero, e obviamente vai resultar na matriz A, cujas entradas são A e J, que é a matriz A. E obviamente isso aqui é igual a zero mais A. Então, essa matriz aqui é o elemento neutro. Tá? Será que toda matriz tem uma matriz simétrica, ela? Sim, se eu somar a matriz, ó, lembrando da matriz menos A, como é que a gente define a matriz menos A? É a matriz cujas entradas são dadas por menos A e J, né? Eu pego o simétrico de cada elemento da matriz A. E quando eu somo a matriz A com essa matriz, né, menos A, pela definição, vai resultar na matriz cujas entradas são A e J menos A e J, né? Que é igual à matriz que tem todas as entradas iguais a zero, né? Que é a matriz, que é o elemento neutro, né? Tá? Obviamente, isso aqui é igual a menos A mais a matriz A. Portanto, é um grupo.
E é abeliano, porque a gente sabe que a soma, né, de matrizes, quando eu somo a matriz A com a matriz B, isso aqui é igual a somar a matriz B. Isso aqui, por definição da soma de matriz, é a matriz com as entradas A e J mais B e J. Como A e J e B e J são números reais, né, a soma de números reais é comutativa, então isso é igual a B e J mais A e J, que é exatamente a matriz B somada com a matriz A. Né? Então, vale a comutatividade. Portanto, de fato, o conjunto das matrizes quadradas de ordem n com a soma é um grupo. Mas será que com o produto é um grupo, pessoal? Que foi a pergunta que eu iniciei aqui. O que vocês acham? Será que com o produto é um grupo? Fura. Vamos ver aqui com o produto, né? Lembrando que... Vou até separar aqui, isso aqui foi só um adendo, tá? Deixa eu colocar essa linha separando. Lembrando que como é que é definido o produto da matriz A pela matriz B? O que é A vezes B, que eu vou chamar da matriz C, tá? As entradas são C e J, onde cada C e J é igual ao somatório de A e K vezes BKJ, para K variando de 1 até N. É assim que é definido, aqui é um N, tá? Putz, peraí. Aqui é um N, tá? É assim que é definida a matriz, o produto, né? De matrizes, tá? N por N, quadradas, né? Produto de matrizes quadradas aqui, tá? Que a gente pode fazer o produto de matrizes que não são quadradas, né? O número de colunas da primeira matriz aqui tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Só que aqui, como as matrizes são quadradas N por N, fica fácil, né? Vai poder ser feito produto. Aí eu pergunto, vale a associatividade, pessoal? Será que A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C? Sim, vale, né? É associativo. A gente viu isso lá em álgebra linear. Existe uma matriz que faz o papel de elemento neutro? Vocês lembram da matriz IN, que é a matriz de identidade? Isso, de ordem N, cujas entradas a gente chama de delta e J, onde delta e J é definido assim, a gente chama esse delta de Kroneck, é zero se I for diferente de J, e 1 se o I for igual a J, né? E essa matriz, ela é tal que quando eu multiplico a matriz A, qualquer matriz de ordem N por ela, A vezes N vai ser igual a IN vezes A, vai ser igual à própria matriz A, né? Resumindo essa matriz IN, a matriz que tem as diagonais, os elementos da diagonais são todos iguais a 1, né? Os elementos da diagonal, perdão, diagonal principal, são todos 1. E os demais são todos iguais a 0. Vou até colocar uns exemplos aqui, né? A identidade de ordem 2, por exemplo, é essa matriz aqui, né? Tá certo? Identidade de ordem 3 é essa matriz aqui. Identidade de ordem 4, e assim sucessivamente, né? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Tá? Então, essa matriz é o elemento neutro. Tá? Vou colocar aqui uma seta, puxando, falando que é o elemento neutro. Mas aí eu pergunto, será que toda matriz... Será que existe uma matriz que a gente vai chamar aqui de A-1, pertencente a MNR, né, uma matriz de ordem N, que de tal forma que quando eu multiplico a matriz A por essa matriz A-1 seja igual a A-1
multiplicada pela matriz A que seja igual ao elemento neutro da identidade? O que vocês acham? Sempre vai ter? Será que toda Eu acho que matriz não, tem? professor. Não, né? De forma geral, não, né? Qual é a condição para que exista essa matriz A-1 com essa propriedade? Vocês lembram? Cada elemento seja o inverso, não é isso? Não, é o seguinte, ó, existe A-1, existe... Pera aí, rapidinho, pessoal. Tem um mosquito safado aqui. Existe A-1, A-1 existe se e somente se o determinante de A for diferente de zero. A matriz ela tem uma inversa multiplicativa se e somente se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Essa é a condição. E como eu não tenho essa condição aqui no conjunto, o meu conjunto ele é formado por todas as matrizes de ordem n. Eu não falei aqui, eu não impus nenhuma regra nesse conjunto. Por exemplo, eu poderia ter colocado, ela tem que ser uma matriz de ordem n com determinante diferente de zero, mas eu não fiz isso. Aqui eu estou considerando todas as matrizes de ordem n, inclusive as que têm determinante igual a zero. Então, o que acontece? Logo, nem toda matriz de MNR tem inverso. Portanto, como furou esse axioma, então MNR com o produto não é grupo. Com a soma é, né? Como a gente viu aqui, né? Com o produto não é, porque nem toda matriz vai ter uma inversa multiplicativa. Tá certo? Portanto, não furou esse axioma, né, de todo elemento ter um inverso, então não é grupo. Aí vocês poderiam me questionar, professor, mas se a gente criar um conjunto com todas as matrizes de ordem n, mas que tem um determinante diferente de zero, será que se torna um grupo com produto? Que é esse exemplo que está bem aqui, ó. Olha só o que eu fiz, eu estou chamando do conjunto MNR estrela como sendo o conjunto formado por todas as matrizes de ordem n, ó, do conjunto que eu falei anteriormente, mas com essa condição. O determinante dessa matriz, para ela estar nesse conjunto aqui, tem que ser diferente de zero, tá certo? Viram o que eu fiz? Eu tirei as matrizes daquele conjunto que tem o determinante zero. Por quê? Porque assim eu resolvo o problema de a matriz não ter inverso. Tá certo? Aí eu coloquei aqui como uma pergunta. Tal conjunto com a multiplicação usual de matrizes é um grupo? Né? Antes de a gente responder essa pergunta, a gente só observa o seguinte detalhe importante. Se eu tenho duas matrizes desse conjunto, que eu chamei aqui de A e B, ó, são matrizes de ordem n com determinante diferente de zero, uma pergunta que a gente faz é que será que o produto continua sendo um elemento desse conjunto aqui? Será que A vezes B ainda pertence a MNR? Né? Aí vocês vão lembrar dessa propriedade. Vocês lembram que o determinante de A vezes B do produto de duas matrizes é igual ao determinante de A vezes o determinante de B? Utilizando dessa propriedade, se o determinante de A, se A e B pertencem ao conjunto MNR estrela, então, pela definição do próprio conjunto, o determinante de A vai ser diferente de zero e o determinante de B também vai ser diferente de zero, tá certo? Se eu tenho dois números que são diferentes de zero, no caso aqui o determinante de A e B, o produto deles, determinante de A vezes o determinante de B, vai ser diferente de zero ainda, né? Só que eu sei que determinante de A vezes determinante de B é determinante de A vezes B. Então, determinante de A vezes B é diferente de zero, ou seja, o produto da matriz
A pela matriz B resulta numa matriz que tem um determinante diferente de zero, ou seja, que ela pertence a esse conjunto. Pertence ao conjunto MNR estrela. Tá? Então, essa operação ela está bem definida, né, nesse conjunto. O produto de matrizes desse conjunto ainda está no conjunto. E, se eu pegar 3 matrizes, né, A, B e C, pertencentes a MNR, o que acontece? Vale a associatividade. Vou colocar aqui como ok. É verdade, vamos colocar aqui. É verdade que A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C, né, que é associativa. Existe o elemento neutro, né, A vezes IN, como a gente viu. Ó, nota só, IN, o determinante de IN, que é a matriz de identidade de ordem N, vai ser igual a quanto, pessoal? A 1. Ela não é uma matriz diagonal? Vocês lembram da propriedade do determinante que diz que o determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos da diagonal aqui, ó. Então é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, tá? Então o que acontece? O determinante de N é igual a 1. Isso implica que N pertence ao conjunto MNR estrela. Isso implica que A vezes IN é igual a IN vezes A, que é igual ao próprio A, ou seja, IN é elemento neutro. Né? Tá certo? E o que acontece? Como A pertence a MNR estrela, pela definição do conjunto, o determinante de A é diferente de zero. Se o determinante de A é diferente de zero, a gente sabe que existe uma matriz inversa, né? Que vai ter o determinante também diferente de zero, ou seja, ela pertence a MNR estrela. Tal que quando eu multiplico A por A menos 1, isso é igual a menos 1 vezes A, que é igual a matriz de identidade. Tá? Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o conjunto MNR estrela com produto é grupo abeliano. É grupo, tá? Eu falei abeliano porque é a pergunta que eu vou fazer agora. Que é grupo porque são válidos os axiomas de grupo, esses 3, né? A pergunta é, será que MNR estrela com produto é grupo abeliano? Será que vale a propriedade extra? O que vocês acham? O produto de matrizes é comutativo, pessoal? Não. Não. Então, vou colocar aqui, ó, MNR estrela com produto não é abeliano. Por que não é abeliano? Pois, em geral, pode acontecer do produto ser comutativo, mas, em geral, o produto de matrizes não é comutativo. Tá ok? E assim nós vimos mais esse aqui. O que a gente fez? A gente pegou um conjunto geral, mais geral, das matrizes quadradas de ordem N, e viu que com o produto não tinha como ser grupo, porque a gente teria problema. Qual seria o problema? As matrizes que não são inversíveis, aquelas que têm determinante igual a zero. Aí o que a gente fez? Vamos refinar o conjunto? Vamos. O que a gente fez? A gente criou um conjunto das matrizes quadradas de ordem N, tirando as matrizes que têm um determinante igual a zero, né? Ou seja, eu só estou considerando aqui nesse conjunto as matrizes que têm um determinante diferente de zero. Feito isso, eu verifico inicialmente que o produto de matrizes desse conjunto ainda recai no próprio conjunto, né? Ou seja, a operação produto está bem definida nesse conjunto, e é fácil ver que são válidos os 3 axiomas de grupo, portanto é um grupo, mas não é abeliano, tá? Então eu refinei aquele conjunto e construí um grupo, né? Tá? De matrizes de ordem N com determinante diferente de zero. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar hoje, mas eu vou tirar a apresentação aqui rapidinho, mas vou voltar, que eu vou mostrar para vocês a atividade que eu vou anexar. Agora, deixa eu ver que a atividade é a 5. Só uma informação, essa atividade vai valer 1 ponto apenas, tá? Porque se eu ficar colocando só atividade com 2 pontos, o que vai acontecer? Vai acabar muito rápido. Aí
É atividade. É a 5, né, pessoal? Sim, é a 5. Ué, Tá. Pode ser que a próxima eu faça valendo 2 pontos, aí a outra eu faça 1 ponto, assim vai, tá? Cada atividade a gente vai estipular aí um. Mas no Professor. final. Oi. Pode falar. É uma pergunta, eu vi lá que são as notas das atividades, Aham. e o senhor colocou lá, teria como um jeito, alguma coisa aí de colocar lá o que foi que a gente errou? A questão, alguma coisa assim nesse Cara, sentido? eu coloco alguns, porque se eu colocar, vai demorar demais. Ó, mas se tu quiser ver o teu caso, é o Alexandre, né? Qual é a atividade Isso. que tu quer? Tu faz o seguinte, tu me manda um e-mail, só para eu lembrar, aí eu te mando, eu coloco lá o comentário, tá? Eu coloco o comentário, Tá bom, professor. tá? Eu mando pro senhor. Tu manda um e-mail, tem meu Obrigado. e-mail no Classroom, aí eu vejo lá para ti, tá? Tá ok, Então, obrigado. aguardem só um pouco. Ah, de nada. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, a atividade para mostrar para vocês. Pronto. Pronto, tá aqui, ó. Vocês vão provar que ZM estrela com produtos, com M' é um grupo abeliano. Alguma dúvida? Só mostra o exemplo aí que eu vou ter que seguir aí, por favor, mestre. Mostre. Foi o que eu fiz aqui, ó. José, esse aqui, tá? Ah, entendi. Tá? Tá aqui, Ok. ó. Aí Esse vocês é. vão escrever com as palavras de vocês, Ok. tá? Tá. Beleza, Alguma beleza, pergunta, professor. pessoal? Alguma pergunta aí? Nenhuma. Beleza, então, pessoal, obrigado. Bom resto Ei, de semana aí para vocês. ei, pode. Ei, deixa eu Oi. preciso falar. Quero falar com o senhor Tá. rapidinho, por favor. Tá, quando o pessoal sair, a gente fala, José, tá? Ok. Beleza, pessoal, Bom, boa obrigado noite, aí pela professor. participação, presença de todos. Boa noite, Boa bom noite, resto de professor. semana, até Valeu, semana professor. que Boa noite, vem, professor tá? também. Um abraço. Boa noite, Valeu, boa noite a tchau. todos. Valeu. boa Tchau. noite.